Saiu o capítulo 1135 de One Piece, que era pra sair apenas após o ano novo, mas tivemos esse presente de Natal maravilhoso, porém um pouco atrasado, mas tudo bem. Shanks Fake e sua companheira revelam seu objetivo em Elbaf, chegar ao príncipe amaldiçoado Loki. Mas o que será que eles desejam? Assassinar ou libertar o príncipe Loki? Eu já adianto que eu aposto a vida de todos vocês na segunda opção. O suposto irmão gêmeo de Shanks planeja libertar Loki, dando início ao Ragnarok, fazendo com que o deus do sol Nika, no caso Monkey D. Luffy, se torne a principal vítima dessa destruição. Porém, pode ser que exista uma grande conspiração por trás de tudo isso. Será que o príncipe Loki foi realmente o culpado pelo assassinato do rei de Elbaf? Ou será que o grande culpado por trás de tudo isso foi, na verdade, o irmão gêmeo de Shanks? Se isso for verdade, será que Luffy irá se aliar a Loki para enfrentar o suposto irmão gêmeo de Shanks? Vamos conversar sobre tudo isso agora, não antes de você clicar no botão do like e no irmão gêmeo dele, o botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece aqui no canal. Agora, sabe quem vai aparecer mais uma vez aqui no canal? Você sabe, né? Chegou a hora de você começar o ano fazendo parte da escola número 1 de tecnologia do país. Você que é jovem e ainda tá meio perdido na vida, você que já tem uma carreira e quer se especializar ainda mais, ou até mesmo você que pensa em mudar de carreira, a Alura foi feita para você. Essa é a oportunidade que você estava esperando para investir na sua carreira como profissional de tecnologia e aprender, seja sobre programação, inteligência artificial e até cursos de idiomas como inglês e espanhol, tudo isso e muito mais com apenas uma única matrícula. Então não perde tempo, aproveita o cupom de 15% de desconto acessando o link na descrição, no comentário fixado ou também pelo QR Code aqui na tela, beleza? Aproveita para fazer a sua matrícula agora e começar o ano com a maior escola de tecnologia do país. Antes de falarmos do capítulo, eu queria prestar as minhas condolências ao nosso grande herói Holden, que foi brutalmente agredido durante a história de capa desse capítulo por uma meliante, um demônio chamado Otama. Tinha que ser da família Kurozumi, não é verdade? É como dizem, nem sempre um Kurozumi, mas sempre um Kurozumi fazendo besteira no país de Wano. F no chat pelo nosso herói caído, o grande Holden. Eu tenho fé, galera, que o Oda ele fará justiça a esse homem no próximo capítulo. Mas vamos lá. Já que no capítulo passado a gente focou quase que completamente no plot do irmão gêmeo do Shanks, eu queria aproveitar para revisar algumas informações que tivemos tanto no capítulo 1134 quanto nesse capítulo dessa semana, o 1135. A primeira coisa que eu queria conversar é sobre o Vegapunk da Lilith, afirmando ter levado para Elbaf uma espécie de container contendo um novo corpo para o Vegapunk. Algumas pessoas podem ter se incomodado com o fato do Vegapunk continuar vivo depois de todo aquele drama e aquela comoção dele morrendo no arco passado, e eu confesso que eu mesmo fiquei inquieto quando a Lilith revelou que todos os Vegapunks estavam vivos. Mas, considerando que o Vegapunk já tinha clonado a si mesmo e se dividido em 6 clones diferentes, e essas consciências se conectavam naquele cérebro gigantesco, já era esperado que a consciência do homem estivesse salva na nuvem e que a Lilith tivesse condições de construir um novo corpo para o Vegapunk original. Inclusive, né, ela própria afirma que a intenção dela nesse arco é criar o seu laboratório no país de Elbaf e, consequentemente, baixar as informações para o novo corpo do Vegapunk. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que para um efeito dramático, o Oda ele poderia manter o Vegapunk apenas como a aparência, né, da Lilith, pra gente sentir, pelo menos em partes, a perda do velho na história. Por mais que a consciência dele continue existindo, só o fato da gente não ver mais o seu corpo original, a gente já tem uma sensação de perda suficiente com a morte do personagem. A gente sabe que ele continua vivo, pelo menos uma parte dele continua inclusive presente agora no arco de Elbaf, mas se a gente pelo menos não continuar vendo o corpo original do Vegapunk, né, do velho Vegapunk, a gente vai ter uma sensação de perda, pelo menos, né, suficiente para a gente não se sentir apenas enganado pelo Oda dizendo, olha só como ele morreu no arco de Egghead, mas não se preocupe, agora ele tá de volta. Porém, o ponto mais importante é que durante os capítulos, o Vegapunk da Lilith afirma que será possível sim consertar Bartolomeu Kuma, com ela parecendo deixar claro que ela tem sim a capacidade de trazer o Kuma de volta à vida. Aí, meu amigo, realmente eu não sei se eu gostaria de ver isso acontecer. Por mim, o personagem do Kuma cumpriu o seu papel na história e não precisa voltar, então vamos aguardar pra ver. Além disso, os gigantes também mencionam que o pai de Loki, no caso o antigo rei de Elbaf, se chamava
Harold. Esse homem foi alguém que promoveu o fim da era dos gigantes guerreiros de Elbaf que causavam caos ao redor do mundo há cerca de 100 anos atrás. Ele afirmava que, ao invés de guerrear, o melhor a se fazer era negociar com outras nações, e esses valores se refletem na nova geração Nutella de gigantes, com as crianças de Elbaf não sonhando mais em serem guerreiros, com elas afirmando que isso está fora de moda. Agora, uma coisa interessante sobre a descoberta do nome do antigo rei de Elbaf é que Harold, ou no caso Haroldo, em português, foi o rei que unificou o país da Noruega, isso na vida real. Eu não vou entrar em grandes detalhes da história da Noruega na vida real porque, eu não sou historiador, mas isso parece traçar um certo paralelo com o reino de Elbaf, no caso na história de One Piece, que passou a prezar pela paz e pela ausência de conflitos, nesse caso uma certa unificação entre raças e povos, ou pelo menos uma tentativa do antigo rei de Elbaf de estabelecer uma boa relação com outros reinos e povos. E olha só, como mais uma vez a temática de unificação vem à tona com esse capítulo. Eu já falei pra vocês como uma das minhas teorias favoritas referente ao que seja o Tesouro One Piece se trata de um projeto de unificação do mundo, tanto de forma mais abstrata, onde os diferentes reinos e raças viveriam como um único grande povo, e também de forma literal, com os continentes ao redor do mundo se unificando num grande e colossal pedaço de terra, chamado nesse caso de Pangeia, assim como hoje esse é o nome do castelo da Terra Sagrada de Marijoa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que talvez a inspiração do antigo rei de Elbaf em querer trazer uma nova era de paz e mudanças para o país seja o próprio Joy Boy, ou no caso o deus do sol Nika, e isso ganha força quando a gente lembra que Nika é o deus venerado no país de Elbaf, então faz sentido que o seu antigo rei tente seguir os seus passos também, ou no caso, o deus a quem eles veneram. Porém, existe uma criança desse reino que permanece sonhando em ser um guerreiro, e essa criança se chama Colon, que chega dando uma espadada no Luffy, que só se defende com um tapa e devolve com um Elefantogun na maior ignorância do mundo, que não chega a acertar o garoto, mas já mostra que o garoto tinha sim culhões. Colon, recapitulando, é aquela criança gigante que desejava fazer parte do bando do Shanks e viajar pelos mares, mas foi recusada por ser jovem demais ainda, da mesma forma que o Luffy sempre era recusado em todas as vezes que ele pedia. Porém, durante o capítulo 1135, o capítulo dessa semana, descobrimos que Colon é filho da gigante Ripley, ou Ripley, a nova candidata a Mugiwara do bando simplesmente por ser uma gigante gostosona, mas eu confesso que o visual dela realmente tá muito bacana. E além de filho da Ripley, Colon também é filho de um humano de tamanho normal. Ah, que cara de sorte, meu amigo. Que você já começa a imaginar o mesmo que eu, Dele entrando de corpo e alma, se entregando de corpo e alma ali, pra fazer aquele filho. O homem literalmente entrou de cabeça, tanto por cima quanto por baixo. E com isso, a grande teoria que tem sido defendida na internet é que o pai dessa criança seja ninguém menos que o homem Scopper Gaban. Por mais que eu sonhasse que o tal homem da silhueta pudesse ser o Leão Dourado Shiki, eu reconheço que após essa informação, eu acho cada vez menos provável que seja o Shiki, mas sim o Scopper Gaban, como algumas pessoas desejavam. Infelizmente, o Oda ele vai ser peidão e não vai trazer o Shiki de volta na série. E agora quanto aos argumentos para isso. Primeiro, nas poucas aparições que teve, Scopper Gaban sempre se mostrou um cara muito precipitado, competitivo e pronto para a ação, muito parecido com o seu suposto filho Colon, que também se mostrou uma criança dinâmica, sempre querendo partir para o combate e ser um guerreiro dos mares. Além disso, a cor do cabelo de Colon é um rosa salmão, muito parecido com a cor do cobre, elemento o qual o nome de Scopper Gaban faz referência. No caso, copper é a palavra em inglês para cobre, então mais uma evidência aí. Além disso, também vale mencionar que durante a aparição de Colon em Elbaf, lá no capítulo 1132 do mangá, ele estava levando uma marmita tanto para a sua mãe quanto para o seu pai, sugerindo que o seu pai permanece como um habitante de Elbaf. E por fim, vale lembrar como tanto o Roger quanto o Rayleigh, após se aposentarem da pirataria, foram em busca de uma parceira. Roger se relacionou com Portugas de Rouge e Rayleigh parece que deu umas macetadas no sigilo ali com a Shaki. Então faz sentido que Scopper Gaban também tenha seguido esse mesmo padrão e constituído família no país de Elbaf. Portanto, dado tudo isso, eu acho sim muito provável que o homem da silhueta à espera do chapéu de palha seja de fato Scopper
Gaban e que ele realmente venha a ser o próximo mestre do Luffy durante esse arco. Inclusive, antes da gente partir para o próximo tópico, eu só queria elogiar o visual incrível da tal Escola da Morsa, onde a criançada de Elbaf estuda, e também a Biblioteca da Coruja, onde a Robin e o Saulo vão para ver os livros que foram resgatados do incidente de Ohara. Mas, falando um pouco mais dessa biblioteca, descobrimos nesse capítulo que ela é administrada por uma coruja, que tem a habilidade de gigantificar objetos inanimados, e por isso os livros de Ohara ficam com um tamanho grande o suficiente para que os gigantes possam ler sem qualquer problema. Interessante que não é a primeira vez que vemos corujas sendo retratadas como animais que cuidam de bibliotecas. Já vimos uma dessas como aquela guardiã de uma biblioteca em Avatar, a Lenda de Aang, e isso não é à toa. Corujas são consideradas símbolos de sabedoria, inteligência, erudição e saúde, por isso não é tão incomum vermos corujas em posições como essa. Franky decide ir saber mais sobre a tal Árvore do Tesouro Adão, mas a maior parte do bando vai até a Vila Oeste, comemorar a grande recepção do bando do Chapéu de Palha em Elbaf. Então festa pra lá, festa pra cá, o que é até muito irônico da parte do Oda. Normalmente essas grandes festas só acontecem no final dos arcos e não no começo, então talvez a intenção do Oda seja cumprir a cartilha da festa logo no começo do arco por saber que ele não vai ter essa oportunidade no final do arco, porque o final do arco deve ser justamente o Ragnarok, o início do fim do mundo em Elbaf. Já no castelo próximo à Vila Oeste, onde ocorre a festa de recepção do Chapéus de Palha, vemos o Shanks Fake e sua companheira se aproximarem de dois gigantes que serviam de guardas no castelo. Os dois afirmam estar à procura de alguém chamado Loki. Os gigantes se recusam a responder e algo estranho acontece. A garota faz um movimento, aparentemente se abaixando no chão, e o gigante simplesmente desaba no chão, gemendo de dor. É realmente incompreensível o que ela fez para causar um dano naquele gigante. Pode ser qualquer coisa que você possa imaginar. O mais próximo que eu consigo imaginar é um poder parecido com o demonstrado pelo Gorosei Saturno, que era capaz de imobilizar e nocautear inimigos com telecinese. E vejam só vocês, não é verdade? Gigantes sendo feitos de escada mais uma vez. Quem poderia imaginar que isso aconteceria, não é verdade? Agora eu quero ver quando o Shanks Fake fizer a mesma coisa com os gigantes Dory e Brog e suas recompensas de quase 2 bilhões não servirem de absolutamente nada. Eu tenho certeza que o Oda só jogou as recompensas desses dois lá nas alturas para no fim eles serem feitos de escada nesse arco e hypar o Shanks Fake. E eu não tô zoando, galera, o Shanks Fake e a outra mulher estão muito próximos de onde está rolando a festa com os Mugiwaras, então eu não duvido que eles invadam e interrompam a festa com o Shanks Fake fazendo os gigantes de escada, o Luffy reagindo sem entender por que o Shanks estaria ferindo os gigantes e os dois começando a tretar. E só depois desse encontro, o Loki sendo libertado para causar o Ragnarok. Eu duvido que o Shanks Fake vá de encontro ao Loki logo de cara. Pra mim, ele vai se encontrar primeiro com o Luffy, porque o Ragnarok causado por Loki precisa ser o grande clímax desse arco. Já um outro detalhe, ainda se referindo à mulher acompanhando o Shanks Fake, é que ela usa um dialeto ancião. Ou seja, muito provavelmente outra personagem que bebe da provável imortalidade concedida por Imo, o que sugere que os Cavaleiros Sagrados também podem usufruir do mesmo poder que os Gorosei, mesmo eles próprios não possuindo o título de Gorosei. Agora, uma dúvida que surge com esse capítulo é o que o Shanks Fake pretende fazer com o Loki. Será que ele pretende assassinar o Loki ou será que ele pretende libertar o Loki? Se fosse para dar um chute, eu diria que eles pretendem libertar o Loki com a intenção dele causar um caos em Elbaf, o chamado Ragnarok, e potencialmente acabar com a vida do Luffy, que deve ser o verdadeiro alvo do governo mundial. Agora a pergunta que fica é: quem será aquele que irá libertar o Loki? O primeiro candidato seria o Luffy, que parece ter feito um acordo em segredo com o próprio Loki, que talvez envolva o Luffy conseguir talvez uma chave para libertar o Loki. O segundo candidato seria ninguém menos que Eustace Kid, que pode estar vivo e fazer um acordo para libertar Loki em troca da promessa de acabar com o bando do Ruivo por ele. Ou agora o Shanks Fake, com a intenção de fazer com que a besta seja solta da jaula para ser
servir de bom uso para o governo mundial. Mas o fato é que, mais cedo ou mais tarde, Loki será solto por alguém. Ainda tem muita gente na esperança de ver o Luffy e o Loki como aliados, e uma teoria sugere que Loki seja na verdade inocente e que ele nunca tenha sido o responsável por assassinar o seu próprio pai, e que na verdade toda essa história seja uma grande armadilha por parte do governo. No caso, ao invés de ter sido o Shanks que teria se encontrado com Loki no passado, teria sido o seu irmão gêmeo que teria assassinado o antigo rei de Elbaf em segredo e a culpa caído em cima de Loki. É uma possibilidade, e até mesmo uma fala do Loki no capítulo 1134 sugere isso, enquanto ele conversa com alguém no telefone e essa pessoa diz que vê alguma bondade no coração de Loki, mas eu ainda não comprei essa ideia. Eu ainda prefiro que Loki seja o grande antagonista desse arco e que o Shanks Fake seja apenas um agente do caos movendo as peças do tabuleiro a favor do governo. Inclusive, a nuance com a qual a companheira do Shanks Fake fala parece ser de alguém que nunca teve contato com Loki, já que ela aparece perguntando sobre o paradeiro de alguém chamado Loki. E talvez esse desconhecimento a respeito de Loki também se aplique ao próprio irmão do Shanks. Nesse caso, teria sido o próprio Shanks que chegou a enfrentar e aprisionar o príncipe Loki 6 anos atrás, e por isso ele conquistou o título de Yonkou. E ainda sobre o tal Shanks Fake, continuamos na expectativa para mais informações sobre ele. Particularmente, agora que vimos um certo destaque para sua companheira nesse capítulo, seria interessante se já no capítulo que vem o destaque voltasse totalmente para o Shanks Fake fazendo a sua aparição em meio à festa dos gigantes, incluindo a reação dos Chapéus de Palha. Mas ainda resta a dúvida sobre a verdadeira identidade desse sujeito. Eu pessoalmente acredito muito que a partir do momento em que esse homem tirar o capuz, ele não será tão idêntico assim ao Shanks. Talvez ele possa ter um cabelo comprido ou até mesmo um cabelo de outra cor. Nessas horas, eu até me lembro daquele personagem chamado Lark, que é basicamente um Shanks loiro. Para quem não sabe, esse Shanks loiro foi um personagem criado pelo Oda para uma história não canônica do Chapéu de Palha no país de Wano. Então vai saber se esse Shanks Fake não se trata de um Shanks com um cabelo de outra cor ou quem sabe um cabelo comprido mesmo. Eu particularmente tenho quase certeza que quando ele tirar o capuz, o Oda ele vai fazer questão de diferenciar os dois de forma muito mais evidente, além do detalhe da cicatriz e da ausência do braço esquerdo. De qualquer forma, se o Shanks realmente possui um irmão gêmeo, como tudo indica que sim, eu ainda torço para que aquele homem que foi até Marijoa conversar com os Gorosei tenha sido o próprio Shanks. Afinal, como eu disse nos vídeos anteriores, faz muito mais sentido que o Shanks tenha ido escondido e encapuzado conversar com os Gorosei do que um suposto cavaleiro sagrado. Não faz sentido um agente de elite do governo ir conversar escondido com o próprio governo dentro de uma instalação do próprio governo. Algumas pessoas até tentaram defender, dizendo que talvez os cavaleiros sagrados sejam meio que agentes secretos e que precisam ficar escondidos a todo momento, mas a gente viu o Garland, Figureland Garland, de cara limpa em Marijoa assassinando outros Tenryubitos. A gente viu os cavaleiros sagrados em God Valley de cara limpa participando da competição, então não parece ter qualquer necessidade de um cavaleiro sagrado conversar em segredo com os Gorosei. Então, resumindo, talvez a princípio o Oda realmente só tenha esquecido de desenhar a cicatriz do Shanks quando ele foi conversar com os Gorosei, porém, vendo a repercussão que isso teve, ele decidiu meter o louco e canonizar a teoria do irmão maligno do Shanks. Afinal, naqueles rascunhos de outras histórias anteriores a One Piece, o Oda já tinha imaginado criar um personagem chamado Shanks, que seria um cavaleiro da realeza. Mas como Shanks de One Piece acabou se tornando um pirata, ele decidiu, pelo visto, canonizar essa ideia com um irmão perdido do Shanks. Pelo menos por enquanto é dessa forma que eu vejo. O homem que foi conversar com os Gorosei continua sendo o Shanks, mas agora ele decidiu canonizar essa teoria maluca do irmão gêmeo maligno do Shanks. E por fim, tivemos também a aparição do lendário Barba Montanha, o gigante mais antigo ainda vivo na história, aparecendo em meio à festa dos Chapéus de Palha. Já sabíamos que ele continuava vivo, diferente do Barba Cachoeira, que foi quem morreu para uma queda da Big Mom. Afinal, todo mundo sabe que o velho morre de queda, mas o Barba Cachoeira que vemos nesse capítulo continua vivo. Cachoeira não,
Cachoeira. Eu não sei, galera, mas eu tenho a impressão de que foi o velho Barba Cachoeira que foi aquele que foi mostrado conversando com o Príncipe Loki pelo Dendemushi lá no capítulo passado. Como eu disse, eu posso estar errado, mas foi a impressão que eu tive. E se essa impressão estiver correta, isso significa que o velho Barba Montanha possui uma certa afinidade com o Príncipe Loki. Agora, no que isso pode dar, só o Oda sabe. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a sua inscrição para não perder os próximos vídeos e deixar o seu comentário aí embaixo com as suas teorias para One Piece em 2025, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.